Pedimos ordem e licença aos mentores e membros da casa para fazer o uso da palavra, nesse sagrado ritual do encontro. Bom dia para gente. Bom dia. Está tudo bem? Não, por tudo está tudo bem, a resposta não foi tão forte quanto bom dia. Isso é sinal que de repente não está tudo bem ainda, mas vai ficar. Pode ter certeza. Tem remédio para todos os males. Para todos os males tem remédio. E só que tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Ou não tem tanto ruim. A boa é que tem remédio para todos os males. A outra que alguns podem achar que é ruim é que quem vai tomar o remédio é você. Por mais que você não tenha como pegar o remédio e pôr na boca, que ainda precise que alguém faça isso por você, vai precisar que você tome o remédio. Senão eu posso colocar na boca e depois jogar fora. Aí tem como curar? Pois é, e tem remédios, todos os remédios são docinhos? São bons? Pois é, é amargo, mas é bom. É bom depois. Bem, a nossa proposta para essa manhã, eu tenho até uma veia até casa. A proposta é falar desse tema aqui, que é um tema que quem é espírita há mais tempo sabe que o espiritismo tem uma bandeira, está no frontispício lá, que é fora da caridade não há salvação. Então eu quero falar dessa caridade como um modo de ser aqui para a gente. Eu destaquei essa foto aqui, que um médico colocou em um hospital aqui no Brasil, que eu achei que fez muito sentido. Aqui ele tentou fazer o quê com as pessoas que lidam diretamente com o sofrimento? Tentou sensibilizar, colocando na porta lá, sempre que fosse entrar, quem tivesse atento para ver, ia ler. O paciente não é só o paciente, é o amor de alguém. Ele não é o paciente do 402, 202. Nós podemos, na visão espírita, estender esse entendimento. Quem trabalha na mediúnica aqui, dos médiuns, pode entender. O obsessor não é só o obsessor, ele é o amor de alguém. E todos nós somos o amor de alguém. Por mais isolado que possamos estar, que na vida material não encontremos ninguém que nos dê afeto, o Espiritismo nos traz um mundo espiritual. Lá temos vários afetos que torcem pela nossa vitória. Que antes de mergulharmos na carne, eles disseram: olha, estarei com vocês. Quem aqui durante o sono, em sonhos, não teve um contato, a lembrança de algum ente querido e voltou renovado? E antes de reencarnarmos, nós falamos assim para eles: olha, eu prometo que quando eu retornar, e não sei se eu podia falar, a gente vai fazer a passagem de volta, vocês estão sabendo, em algum momento? Tudo bem, não tem nenhum problema falar, né? E é isso, nós prometemos, quando nós retornarmos, nós iremos retornar, nós iremos voltar melhores do que quando saímos daí. E nossa proposta aqui é essa, é tornar seres melhores. E é isso, então dá para a gente entender essa fala aqui, que todo mundo é o amor de alguém. Até aquele nosso inimigo que a gente não gosta, tem um ser precioso que o ama muito. Uma vez Chico perguntado, visitando uma penitenciária, onde estavam eles, promotores, juízes, delegados, aí entrou vários em várias celas, aí Chico pergunta: somos quantos aqui? Ele não fez a distinção dos que são detidos e eles, somos quantos aqui? Aí alguém perguntou: Chico, você tem mediunidade, você que enxerga os espíritos aí? É verdade que em torno desses obsessores todos, desses presidiários todos aqui, tem vários obsessores? Não, meu filho. O que eles queriam fazer, já fizeram, recolocar eles aqui dentro. Eu vejo são as mães já desencarnando, zelando por cada filho aqui. Então, todos os seres têm o amor de alguém. Tá bom? Vamos iniciar então aqui. Essa primeira parte está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que eu sugiro a leitura, porque é ele que aborda fora da caridade não há salvação. Porque no meio tradicional religioso, sem a consideração desse mundo atual, esse mundo espiritual atuante em nossas vidas, dizia-se assim: fora da igreja não há salvação. De qual igreja? Hoje tem tantas denominações religiosas. Fora da verdade não há salvação. E aquelas almas que nascem não têm acesso à leitura, a ter acesso à verdade. Aí Kardec vem trabalhar esse capítulo, que essa frase, inclusive, para os estudiosos espíritas aí, eu pergunto, não vou responder agora não, de quem cunhou essa frase, de quem que é essa frase? Adianto que não é de Kardec, não é de Chico Xavier, é da época da codificação. Bom, depois a gente pode conversar. Então, fora da caridade não há salvação. E usando e utilizando dessa caridade, qualquer um, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora da verdade, vai conseguir essa salvação.
A verdade aqui entenda-se por academia, por conhecimentos, não a verdade em si, que é aquela que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade, é essa libertação que está procurando. Então, nesse capítulo, os Espíritos colocam, olha, dedicar e investigar qual é o sentido real da palavra caridade. Qual é o sentido real? Aí eu comecei a me questionar, porque o Espiritismo nos ensina isso, a já não mais aceitar, não, vou fazer isso porque o Pedrosa me mandou fazer, vou fazer isso porque o Sérgio me mandou fazer, vou fazer isso porque o Vânia, não. O Espiritismo vem nos colocar que é importante a reflexão. De tudo que eu falar aqui, os palestrantes que vêm à casa falar, é muito importante que façamos um exercício de questionar. Faz sentido isso? Será que isso é real? Porque aceitar por aceitar, a gente já está na hora de passar desse processo a refletir. Não aceitar a verdade de tudo que é dito, mas refletir a respeito. E eu me fiz essa pergunta. A caridade seria o muito fazer? Eu apliquei durante a minha existência, Senhor, quando eu desencarnar, aquela passagem que eu falei que iremos fazer, e falei assim, olha, eu apliquei, eu contabilizei 4.202 passos. Eu vou ser salvo por isso? Porque a caridade é para nos salvar. E é só essa caridade que salva que eu quero falar hoje aqui. Aqui é obrigação daquele irmão que está mais aprumado, vamos dizer assim, porque na vida tem sofrimento para todos. Independente se você é espírito ou não, o sofrimento vai vir. A diferença é como que eu enxergo esse sofrimento. Isso que é o desafio do Espiritismo. Então vai ser pelos passes que eu dei, vai ser pelos tantos de cestas básicas que eu distribuí. É isso que vai me salvar, será? Se eu entender que caridade é só isso? Então esse é o questionamento que eu fiz e que eu quero trazer para vocês aqui. E uma coisa não exclui a outra. Eu posso fazer isso tudo e devo fazer, mas também eu posso chegar na caridade, porque é ela que vai me salvar. Vai me salvar quando? Quando eu desencarnar? Não. Vai salvar é hoje, aqui e agora. Servo bom e fiel, fostes fiéis às pequenas coisas, te darei entendência das maiores. Entra hoje mesmo no gozo, na alegria do teu Senhor, não é depois que desencarnar. Então é dessa salvação que eu quero falar com a gente aqui hoje, tá bom? E antes de começar a falar sobre essa caridade, eu busquei nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no capítulo 15, no capítulo 17, item 10, essa frasezinha aqui, esse capítulo é o Sede Perfeitos, e o subtítulo lá é O Homem no Mundo, Nós Encarnados. Eu quero trazer aqui não uma forma de mudar o mundo, mas uma forma de mudar o jeito de ver o mundo e as pessoas. Porque a gente não consegue mudar o outro, consegue? Ivanete, seu filho já está com quase 15 anos, quando ele tinha 2, você conseguia determinar, vai para cá, vai para lá, hoje em dia você consegue mandar tanto assim? A gente não consegue mudar nem nossos filhos, e aqueles que têm 20 anos de idade, e os pais veem eles entrando por caminhos assim, que dói o coração, que sabe que vai dar uns burros na água, como diz o outro, não é isso? Meu filho, não vai para esse caminho não, que vai dar com uns burros na água. E não adianta, a gente não consegue mudar o outro. Então a proposta do Espiritismo é mudar a nossa forma de ver o mundo. Tudo que eu vou falar aqui é muito superficial, porque o nosso tempo é pouco. Eu sugiro e indico para quem já tiver um tempo e a disponibilidade de participar de grupos de estudo. Porque é aí que a gente começa a aprofundar nessa verdade e consegue chegar nessa salvação de realmente conseguir entender, dividindo juntos esse entendimento. Então aqui, eles trazem para a gente, nós reencarnamos, que é um dos princípios básicos do Espiritismo. Eles nos contam assim, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. O que quer dizer isso? A primeira diferença é a nossa, às vezes, material. Tem uma pessoa que está aqui na casa, uma pessoa de mais idade, que a gente teve um contato há pouco tempo agora, ele me trouxe a seguinte informação, de quando era jovem, os pais pediram para que ele labutasse muito na roça, trabalhasse demais, ele não teve acesso aos estudos, não por vontade dele, mas por necessidade. Ele me fala, na sua simplicidade, uma frase preciosa: meu filho, quem não sabe ler é cego. Meu filho, quem não sabe ler é cego. Qual a liberdade que tem? Eu quero ir na cidade, mas eu não consigo ver. Até quando eu pego o ônibus aqui no bairro, eu vou para a cidade, mas para voltar, eu não sei ler qual ônibus que é, eu vou depender dos outros, não vou estar livre. Então, só por si só, sabemos que na nossa nação e no mundo, só de reencarnar, quem nasce com uma oportunidade material já mais favorável, já está na vantagem em relação a esses outros. Então, já não tem igualdade material. Só que o Espiritismo vem nos colocar que a nível espiritual também há uma diferença enorme. Tem pessoas que estão às vezes num corpo bonitinho, com todas as condições normais e necessárias para uma reencarnação, porém,
há uma certa infância espiritual. Da mesma forma que tem uma criança, como é que é o nome dela? Maria Alice. Como tem a Maria Alice, qual a idade dela? 2 anos. Tem 2 anos a Maria Alice, vai ter outra de 15. A nível espiritual também tem essas diferenças, que no corpo físico você não consegue distinguir. Tem um caso interessante que Chico relata, de um jovem, que os pais, nas condições que tinha, colocou em várias escolas boas. A criança não conseguia aprender a ler e escrever de jeito nenhum. E o pai mudava e os pais tinham condição. O menino era com a aparência normal, o que a sociedade considera de belo, tal, na forma de visualização exterior. Só que perguntado uma mediúnica, por que não consegue esse jovem? Aí a resposta dos espíritos: é a primeira encarnação que esse jovem tem contato com a leitura. Então há essas diferenças de comportamentos e de níveis evolucionais de cada espírito. Kardec trabalha isso na questão 9.1, da infância espiritual. No corpo não aparece, mas é no espiritual. Então tudo isso nos faz assim, a ter um olhar diferente para o outro. Principalmente aquele outro que está nas nossas famílias. Mas eu não sei se aqui o pessoal tem problema com família. Não deve ter, deve ser tudo tranquilo. Por que vocês estão rindo? Tudo tranquilo? Pois é ali que a gente vai estar em contato direto com essas diferenças e começar a tentar entender, às vezes, porque é assim, gente, quem está um pouco melhor vai cuidar daquele outro, não vai agredir o outro. E na vida só tem 2 posições, não tem outra. Ou é aquele que você conhece um pouquinho e aquele que não sabe ainda do mundo espiritual. Você conhece o mundo espiritual, esse não. E aqueles que estão nos hospitais ou em casa para ser cuidado e os cuidadores. Tem só essas 2 posições básicas. Em qual posição você quer estar? Eu quero me capacitar para poder ser útil para alguém. E na vida, quem está a fim de ajudar e trabalhar para Jesus, vai encontrar trabalho em toda parte. Seja encarnado ou desencarnado. Se a alma estiver disposta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Vai encontrar o que fazer em todo momento. Então é essa diferença que eu convido a gente refletir. Vou trazer umas imagens agora aqui para a gente, para tentar tirar essa coisa também abstrata dos livros, da letra, e transformar em imagem, porque na imagem a gente consegue visualizar melhor. Bem, primeiro, a gente não está jogado aqui ao léu aqui e sem o manual. Nós temos um manual. Nós escolhemos o Evangelho, o Espiritismo, eu particularmente. Mas eu não posso achar que só aqui que está a salvação. Para mim está o caminho que eu consigo chegar à minha salvação. Mas é bom entender que tem o Oriente, tem outras literaturas, que eles encontram esse salto de salvação por outras literaturas. Tá? Então a minha particular, o manual está aqui. Por isso a importância do culto no ar, que o Espiritismo fala tanto. Separa um tempozinho em casa, abre a página do Evangelho, põe um copinho d'água ali. A gente não tem noção da possibilidade dos medicamentos que podem ser colocados na água. É uma coisa que o Espiritismo não inventou, não. No católico, lá nas missas, tem o que? Água o quê? A água já é um símbolo que nem Deus criou na mitologia da Bíblia da Gênesis. Ele apenas separou a água de cima e as águas de baixo. Depois ele falou, faça-se a luz, criou tudo, mas a água já existia. A água é um símbolo universal. Então eles podem, os Espíritos, colocar medicamento para a gente, aquela dor que nos atinge. Então uma leiturazinha, um momento de tranquilidade. Senão a gente cai numa falta de reflexão para o seguinte: eu trago minha água para frutificar aqui. Está aqui frutificando. Ô meu irmão, tudo bem? Essas músicas maravilhosas que o Espiritismo é filosofia, ciência, religião e arte. Nos eleva a alma, sai com a minha aguinha, chego em casa, na primeira oportunidade eu fico bravo, eu começo a jogar aquelas palavras bravas com o marido, com o filho, com alguém. Será que não afetou aquela água, não? O ambiente daquela casa? Né? Será que eu, nas minhas orações em casa, não posso de alguma certa forma frutificando a minha água também? Mas detalhes à parte, que o tema não é sobre isso. Então, o que eu quero trazer para a gente é essa visão do mundo espiritual e do Espírito eterno que todos nós somos. Somos preciosos para Deus. Preciosos. Todos nós. Todos nós mesmos. Bons e maus. Todos somos preciosos. Porque o sol não escolhe, quando nasce, só aquecer aqueles que são bons. Tá bom? E a imagem é essa, que é um olhar que devemos e podemos ter pelo outro. Aqui está eu, Wanderson, e ali está o Sérgio. Permita usar seu exemplo aqui. Eu sou esse corpo aqui? Não. Eu estou nesse corpo, eu sou um Espírito eterno. E uma outra notícia que nos traz o Espiritismo. Se alguém já teve um ente que já desencarnou e estava um pouco mais sensibilizado com as músicas aqui presentes,
Porque às vezes a gente fica um pouquinho ansioso para que chegue aquela parte nova que eu quero, que é tomar um passe. Eu aproveito para abrir um parênteses que eu acho que vai poder ajudar. João Berbel, que é um médium de São Paulo de Franca, ele trabalha com curas espirituais há muito tempo. E ele, numa entrevista, perguntava: João, como é que funciona? O pessoal faz aquela fila enorme e tal para poder se tratar. O que os médicos espirituais falam com você? Eles falam assim: eles sabem que naquela fila, às vezes, tem um pessoal mais apressadinho, que quer entrar na frente. Ali eles fecham um campo ali, que eles vêm aqui só de praxe, mesmo deitar na maca ou fazer tomar os passos, que não resolve nada, que aquela ansiedade que ele está, de querer passar na frente e levar a vantagem, ele fecha todas as possibilidades. E muitas vezes aqueles que estão pacientemente esperando a hora deles, já são tratados lá mesmo na fila. Chega aqui só para poder tomar o passe, para poder a simbologia de passar, mas já foi tratado lá. Então, às vezes, conseguir acerenar, acalmar o passo, muitas vezes, é importante. Então, aqui nessa ideia de corpo e espírito, vocês conhecem aquela frase que fala namastê? O que quer dizer aquela frase? Quem me ajuda aí? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Aqui dá para a gente visualizar melhor. Porque às vezes, esse Deus que habita em mim não vai nem enxergar essa forma que está momentaneamente equivocada, cometendo atos equivocados. Está enxergando o Deus que habita em você. Conseguir ampliar essa visão, e aqui que está a infância e a madureza espiritual, está no espírito, não está no corpo. Quer ver um testezinho fácil para a gente ver que nós não somos o nosso corpo? Como é que se chama? Ô Paulo, se você fosse falar para o Sérgio que esse livro é seu, você falaria como? Sérgio, esse livro é meu. É isso que você falaria? Beleza. E se você fosse falar para ele que o seu olho está doendo? Sérgio, o meu olho está doendo. Quem que está falando? Porque é o seguinte, quando ela fala que o livro é dela, ela está lá, o livro está aqui, o Sérgio está lá. Agora, quando ela fala o meu olho está doendo, quem que está falando que o meu olho está doendo? Porque se eu fosse meu corpo, eu falaria: eu me dou o meu olho. Então, a minha perna está doendo. Quem que está falando? É esse Espírito Eterno, que é imortal. E quem, como eu estava dizendo antes, naquela fase das músicas aqui, o poder já teve um ente querido que já partiu, bem provável que tivesse presentes aqueles seus entes queridos. Pode ser que alguém que tenha percebido a presença daquele ente seu querido que já desencarnou, uma lembrança dele, uma saudade, porque é nessas horas que eles se aproximam, que a gente abre um campo. Então é esse ser que não morre nunca. Daí, aquela ilusão, para quem não conhece o mundo espiritual, achar que se exterminar o corpo, vai se exterminar o espírito que é eterno. O espírito vem nos mostrar que não. Esse espírito aqui, sendo agredido e tirando a vida dele, ele pode estar desencarnado com muito mais ódio e ter muito mais acesso a te influenciar, te incomodar, do que se ele tivesse encarnado. Então é essa ilusão muitas vezes que nós cometemos, de achar que eliminado o corpo, eliminado o mal. Não. O mal continua e com mais potência e com muito mais ódio. Ah, mas eu estou bem, eu vou num gerando todo sábado, fico lá o dia inteiro. E a sua esposa está bem, o seu filho, porque essa turminha pode utilizar outros meios para te afetar. Então é importante ter essa visão aqui para a gente, né, do outro. Vamos falar então daquelas pessoas difíceis da família. Será que eu também não sou difícil na minha família? Será que difícil é sempre o outro? Porque tem uma pergunta que Pedro não fez para Jesus. Ele poderia ter feito. Quando ele pergunta sobre o perdão, ele pergunta aqui: Senhor, quantas vezes eu vou ter que fazer o quê? Perdoar quem me ofendeu. Aí a resposta foi: para cada ofensa. Mas ele não fez uma pergunta: ô Senhor, quantas vezes eu vou precisar do perdão do outro? Porque dá um jeito que só eu que sou bom, o outro é ruim. Quantas vezes eu vou precisar ser perdoado pelos meus desequilíbrios, pelas minhas angústias, pelas minhas intolerâncias? Porque tem dia que eu praticamente acordo azedo, como diz o outro. Aqui todo mundo acorda doce sempre, o ano todo. Pois é, nesse dia vamos precisar que alguém tenha um pouquinho mais de tolerância comigo, né? Então é isso. Aí para que essas pessoas mais difíceis, eu vou colocar aquela imagenzinha lá em cima. Por que você não vê lá em cima? Globo Maior, Chapeuzinho Vermelho. Um desenhozinho de criança. Chama Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Essa cena aqui está mostrando o lobo mau daquele jeito, bravo com a Chapeuzinho Vermelho. A cena se afastou um pouquinho. Adivinha o que estava acontecendo? Tinha alguém pisando no rabo do lobo e estava sentindo dor. Não tinha nada pessoal com o Chapeuzinho Vermelho.
Estava alguém pisando no rabo do lobo, estava doendo. Aí, quando está doendo em mim, e essa dor pode ser várias coisas, pode ser medo, pode ser uma angústia, porque eu tenho que pagar uma conta e não tenho dinheiro, pode ser porque eu tenho um filho doente ou um parente que está passando dificuldade. Aí estava doendo no lobo mal, ele reagiu. A Chapeuzinho Vermelho poderia levar a sério. E acontece muitas vezes nas relações, eu levo a sério quando alguém está com alguma dor que está naquele momento passando por mim, e eu quero levar aquilo comigo. Quer ver um exemplo que acontece muito? Não sei se acontece com vocês, porque acontece. Eu tento vigiar, não entendi, não dá. Não deu. No trânsito, é facinho dirigir no trânsito de Juiz de Fora, né? Mas em qualquer lugar. As pessoas não dão seta para entrar. Às vezes esquecem mesmo, às vezes eu me digo, poxa, não dei seta para entrar. O outro também acontece, mas na hora eu acho que o outro tem que estar perfeito. Então, é isso. Aí eu quero naquela hora comprar um problema que não é meu, eu quero levar comigo aquele problema. Então acontece muitas vezes nas relações com a gente aqui. Então é importante estar atento em relação a essa visão aqui do outro. Aqui, vocês estão vendo aqui, aqui na minha imagem, dá para ver? É um barquinho atracado na beira de um rio. E é uma metáfora interessante. Se alguém precisa atravessar de uma margem para outra, vai precisar de um barquinho. Aí você vai entrar no barco. Durante a travessia, você vai ver pessoas que você não gosta muito, você está doida para ela parar na estação dela, no porto dela, ó, e descer logo. Mas de repente ela vai até o final do trajeto. E tem aqueles que você adoraria que ficasse com você todo o trajeto. Só que ele vai descer no próximo porto que está ali na frente. E não tem como levar o barquinho, não tem como levar o barqueiro. Às vezes é você que quer continuar no barco, mas está na hora, você tem que descer, porque o Pai do Céu precisa descer lá na frente. E é isso, sabe? Oi? Alguém falou? E é isso exatamente, né? A vida é mais ou menos assim. Vamos encontrar pessoas que eu tenho uma estima grande, que eu estar sempre perto dela, e vai ter aquelas outras que mas eu não tenho controle sobre isso, e acontece muito isso aqui. Aqui essas partes aqui são só superficialmente que eu estou falando, em grupos de estudo a gente aprofunda mais, para ter um entendimento melhor, porque se eu tiver uma visão muito rasteira e limitada da vida, achando que a vida é só assim, nasceu no berço e morreu lá na sepultura, vai ficar difícil entender a vida e muitos problemas. Por exemplo, quem aqui nunca foi no médico ou sabe de algum caso que faz vários exames, no final vem o médico e fala: "Ô Sérgio, você não tem nada." Você, mas eu estou com dor. Mas por que não tem nada? Porque muitas vezes a nossa medicina, os nossos aparelhos não conseguem alcançar a doença que está no espírito e que dói no corpo físico, se manifesta no corpo físico. Então, é essa visão mais alargada que a vida propõe para a gente conseguir se salvando nas relações. Porque só vive bem quem se relaciona bem. Quem não se relaciona bem não vai ter uma vida boa, onde vai ter problema. E tem um detalhe a mais: só vive bem quem se relaciona bem consigo mesmo, que consegue ver que muitas vezes você vai errar e vai cair, e você vai acertar. É importante a gente ter essa visão dessa questão espiritual. Quanto à homeopatia, eu gosto muito desse exemplo, porque se você é picado por uma cobra, qual que é o antídoto? O veneno de quem? E na homeopatia tem uma questão lá que fala que semelhante cura semelhante. Aí eu comecei a me perguntar: nossa senhora, eu encontro pessoa difícil? Será que eu sou muito diferente assim? Ou vale essa lei também que semelhante cura semelhante? Eu sou muito impaciente, vou ficar com pessoas boas. Senhor, eu quero desenvolver paciência. E põe lá do Chico Xavier, da Laimão, da Teresa, eu quero construir a paciência lá. Não passa por osmose. Eu vou encontrar essa turma difícil que eu vejo às vezes na minha família. Aí está o verdadeiro tesouro, porque a paciência é um músculo espiritual que eu preciso desenvolver. E não vou para a academia, fico na rede balançando e eu saio no final do expediente, ó, estou todo musculoso. Não, meu filho, se não suar ali, ó, não vai desenvolver. E são essas virtudes que nós precisamos desenvolver aqui, devemos. Nós precisamos pegar os instrumentos aqui. E na vida, nessas relações ali com o outro, tem aquelas pessoas que a gente gosta muito também. Aquelas pessoas que o tempo para elas. Porque tem 3 tipos de pessoas básicas que a gente vai se encontrar na vida, sempre, em qualquer lugar. É aqueles que eu não gosto, não vou com a cara de fulano. É aqueles que são os invisíveis da sociedade, que eu passo, a minha sensibilidade não me permite perceber alguém caindo no caminho. Estou tão preocupado com as minhas coisas, são os invisíveis, os indiferentes, onde Jesus nos propõe a olhar para estes. E aqueles que nós temos um tremendo afeto, aquele que eu posso estar correndo muito, mas aí eu vejo,
O tempo para. O tempo é outro diante dessas pessoas que eu gosto. Ou não é assim? Faz sentido? Então são os 3 tipos básicos. O que o Espiritismo vem nos ensinar? Olha, esse aí tem muito afeto, cuidado para não transformar em apego. Porque ele vai estar no barquinho, um dia você ou ele vai descer, mas depois volta na reencarnação, vão estar sempre juntos. Quando você partir também vai reencontrar. Aquele que você tem muita indiferença, passa por um olhar para ele, porque ele é precioso para alguém. Se não for para ninguém, é para Deus. E aqueles que você tem uma aversão, procura ver se o problema é só do outro mesmo. Então são essas questões, esses 3 tipos de pessoas que o Espiritismo começa a se nos colocar, para a gente conseguir enxergar assim a lei de caridade. O que é caridade de fato? Então, tem algo também no Espiritismo que nos ensina que não tem livre-arbítrio, você não tem escolha. Você não tem escolha. Primeiro, você vai viver sempre a imortalidade. Você foi criado em um período e não vai desencarnar. Espiritualmente falando, nunca você vai existir sempre, você vai trocar de corpos. Então isso aí nos dá esperança. Aqueles parentes nossos que desencarnaram, eles vivem, a gente pode afirmar aqui, em algum local. Tem várias comunicações mediúnicas que provam isso. Isso não tem escolha, você não tem como morrer. Então nem no suicídio, muitas vezes, muitas pessoas, por não conhecer esse mundo espiritual, mesmo conhecendo, mas está tão grande a angústia, tem uma primeira surpresa no mundo espiritual quando comete o suicídio. É que não desencarnaram, mas não morreram. Porque qual que é o contrário de algo? Uma coisa que é algo, o contrário é quente, morte. Não, morte é nascimento, eu sei. Nasceu, morreu, é o contrário. Vida não tem nem contrário. Iremos viver sempre, seja encarnado, seja desencarnado. Não tem como extinguir a vida. Aí até a leitura do Velho Testamento, quando está escrito não matarás, está apenas te informando. Não matarás, porque nada morre. Mas você vai ser responsável se você extirpar um corpo. Você vai ser responsável. Então, são essas visões mais alargadas que nos dão conforto. Vamos agora fazer um treino aqui de Deus. A gente está vendo um caso de fora, vamos analisar todos juntos aqui uma situação. Me ajuda a definir quem que está certo aqui, por favor. Você sempre dá o veredito. Quem que está certo? Por gentileza. O da direita ou da esquerda? Os dois não certo. Vai falar para eles que os dois estão certos. Vai lá falar para o 13 e para o 17 que os dois estão certos. Beleza. Aqui então fica mais fácil de poder julgar esse caso. É um quadrado, é um triângulo, o que é isso aqui? Quem que está certo? Por isso Jesus, sabendo a nossa cegueira espiritual, falou: meu filho, na dúvida, melhor não julgar não. Deixa para lá. O próprio juiz, que tem todo o processo, aqueles trâmites que demoram horas, a leitura de tudo, eles não conseguem abarcar tudo que envolveu aquela cena, aquele crime, aquele fato, não conseguem, quanto mais eu. Está vendo? Falando errado, que absurdo. Eu não sei se, como naquele desenho do Lobo Mal, que a gente em vermelho, tem alguém pisando no rabo lá dentro do erro, e estava fazendo com dor. Aí quando eu chego perto, puxo, eu no lugar dessa pessoa, um amigo nosso que dá aula com um bairrozinho carente aqui no Rio de Fora, falou: Wanderson, eu não sei se eu tivesse nascido nas mesmas condições que aqueles meninos, se eu não faria pior do que eles fazem. Só aprendeu desde a infância violência, dificuldade, fome. Eu quero que na idade de 20 anos de idade, 16, que eles tenham o mesmo comportamento amoroso. Eles não aprenderam a ser amorosos, a vida só deu uma mancada. Aí ele chegou nessa reflexão: será que se eu tivesse a mesma condição, eu acho que faria pior do que eu vejo eles fazendo. Então se aproximar do outro é importante. Então, para finalizar o nosso julgamento, está aqui, então, por favor. É 6 ou é 9? Isso, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Para essa pessoa é verdade o que ela está fazendo. E Kardec nos coloca várias vezes no Evangelho o seguinte: procura desassociar, afastar um pouquinho e olhar com os olhos do espírito. Porque se eu olho só com os olhos do corpo, vai dar vontade de desganar mesmo. Não dá vocês não, dá aquelas pessoas difíceis. Porque a gente não pode desganar mais e não deve, não é que não pode. Poder pode, porque tem muita de assassinato aí, mas não deve mais. Porque tudo que fizer o outro é a você mesmo que está fazendo. E a gente fica vendo quando estuda o perispírito aí. Então é isso. A vontade vai dar, mas eu tenho que ser senhor das minhas vontades. Qual que é uma possibilidade aqui de uma fala amorosa, caridosa, que a gente falaria: olha, eu não acredito no que você acredita,
mas eu acredito que você acredita. Eu não sou conivente com o que você faz, mas deve ter um motivo pelo qual você tem essa opção. Respeitar, às vezes, as escolhas do outro, mesmo sabendo que o outro vai dar com os burros, mas ele não quer te ouvir, não vai te ouvir, não adianta. Ele escolheu aquilo, ele tem o direito. Só que tem um detalhe, isso diz nos conta. As minhas escolhas vai depender da minha intenção. Não é isso? Está lá? O mal é conforme a intenção. Não tem isso no livro dos Espíritos para quem estuda? Ah, mas vai falar para quem sofreu que você não tinha intenção de matar. Eu não sabia que matar faz muito dia. Mas o outro morreu. Se o outro for um espírito que tem muito ódio, quando a sua consciência despertar, vai vir uma culpa, tipo Segismundo do livro Missionários da Luz. Está lá quietinho na boca, quando vê, lembra que tinha matado alguém na encarnação anterior. Aí precisa voltar. Então é isso, por mais que eu não tenha consciência, não tenha intenção, os meus atos, eu sou responsável por ele. Não tem como colocar para o outro. Lembra da mitologia bíblica? Quando lá no Gênesis, está no paraíso, aí vira Deus e fala o que com Adão? Ele já tinha comido aquele fruto que falam que é maçã, mas não é maçã não, é um fruto. A gente colocou maçã porque a gente gosta de maçã, né? Adão, Adão, quem te fez comer o fruto? O que ele falou? Senhor, foi a Eva, não tem nada a ver, a Eva veio na sedutora aqui e me deu o fruto. Eva, minha filha, quem te fez comer o fruto? Ela falou o quê? É um jogo de empurra danado. Esse jogo de empurra não cabe mais com o entendimento espírita. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Senhor, errei sim, eu sou o responsável, o que eu devo fazer? Eu achei que a minha intenção era pura e honesta, mas eu ofendi alguém, então eu vou parar minha caminhada para auxiliar aquele alguém que eu cometi algum equívoco. É o que acontece muitas vezes com os filhos, problemas, aqueles maridos que na encarnação anterior, tadinho do meu filho, ele não pode trabalhar não, ele está muito tadinho, não, deixa lá. Aí desencarna os dois, depois reencarna marido e mulher. Está lá a mulher, meu filho, esse marido não trabalha, eu tenho que trabalhar para ele. Uai, no anterior você deu tudo na mãozinha, quando ele tinha que trabalhar, a obra é nossa. Ninguém vai fazer pela gente o que cabe a gente fazer. Tem uma metáfora interessante que fala de reencarnação, que diz assim, né? Que tem um montão de cadeira assim, tudo arrumadinho. Aí você chega aqui, você tem livre-arbítrio, né? Você bagunça tudo, cabeça para baixo, para lá e para cá. Aí você desencarna, a gente vai desencarnar um dia. Aí chegou lá, Senhor, você me perdoa o que eu fiz lá? Ô meu filho, eu não te condeno, nem te perdoo. Volta lá e põe essa cadeira no lugar. A vida é isso, vamos pôr cadeira no lugar. E às vezes é difícil saber como essa cadeira estava. Não, tem que pôr no mesmo lugar que estava. Eu estava lá. Aí é um trabalho danado, porque para construir um prédio, olha quanto tempo que demora, mas para destruir, vai dar trabalho. E nós temos aí, Pai do céu não tem pressa, temos a eternidade, fora do tempo. Quantas encarnações foram necessárias? Eu não sei se teremos todas no Brasil, nesse país maravilhoso que temos, acesso à doutrina espírita, que pelo menos para mim é um divisor de águas da minha vida, depois de ter conhecido, e porque isso vai ter sempre condição, não sabe se nessas mesmas. Você sabe quantos por cento de espíritas tem no mundo? O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Quantos espíritas tem no mundo? Menos de 1%. No mundo. Menos. Então, as probabilidades de reencarnar de novo, Brasil, acesso, não sei. De repente vou ter muito medo, tá vendo? Mas tudo bem, é outro assunto aqui. Vamos seguir então. Agora vamos falar da nossa autorrelação. Que primeiro se relaciona com o outro que não tem como fugir. Lei de sociedade. Vou estar sempre em contato com alguém. Agora, no momento que eu me relaciono, eu faço essa pergunta para a gente aqui. Sempre lembrando que os ouvidos mais próximos ao ouvir o que eu estou falando é qual? São os teus. Tem corrido comigo muitas vezes, o pessoal fala, nossa, você é tão bonzinho, você é tão caridoso. Vai perguntar a Gabriela lá, minha filha, parece que eu sou tão bonzinho assim para você ver. Então é quem corrido com a gente sabe quem que a gente é. Quem come um quilo de sal com o João que vai saber quem que é João. Mas o bacana é que está se esforçando. Aí eu pergunto, já que não tem como você fugir, você vai estar sempre em contato com alguém, porque a lei de atração vai te colocar naquela família, o que você faz com o que o outro te faz? Porque aí é problema teu, não é problema do outro. O que você faz com o que te faz? Ele te bateu, você vai bater de novo? Porque às vezes os pais ensinam assim, né? Então chega em casa, você aprendeu de alguém, você retruca na rua mesmo. Só que a gente vai aprendendo que não vale mais tomar lá da cara. É importante refletir, porque eu sou responsável pelas consequências das minhas ações. Independente se o outro me atingiu ou não. O que você faz com o que o outro te faz? É aqui que vai dar a nossa autonomia, vai caminhando para a salvação, que eu quero falar para a gente aqui. Aí eu faço uma outra pergunta que o Espiritismo ensina a perguntar. O outro te fez mesmo? Você perguntou se ele te fez mesmo?
Quer ver um exemplo fácil para a gente entender? Por exemplo, se o meu braço estiver inflamado, se só encostar, todo inflamado, se eu encostar, o que acontece o quê? Dói. Olha, mas quando o braço está bom, eu posso bater aqui no dói. Será que, puxa, onde que eu vou? Todo mundo me magoa. Será que não está inflamado não? Será que não é importante você, sendo o seu automédico de você mesmo, do conhecimento, começar a observar uma coisa? Eu acho que eu também é aborrecido, eu não quero dar o braço a torcer, estou chateado porque fulano falou comigo, ou que fulano terminou um relacionamento comigo, estou muito mal, aí eu estou mais irritado com todo mundo. Então, é muito mais fácil. Adão, quem te fez comer a fruta, Adão? Foi a Eva, Senhor, foi a serpente, não. É eu que estou mais sensibilizado, eu preciso me recolher um pouco e me reestabilizar. Então eu vou achar que o mundo todo está me batendo, quem fez alguma coisa e não fez nada. O outro está te dando uma oportunidade para se tornar um ser melhor, para desenvolver caridade, virtudes, paciência, sabe? Então é isso. Sabe o que o outro te fez mesmo? Às vezes fez. Estou dizendo que em todos os casos não fez, não. Às vezes fez mesmo. Aí eu pergunto, se o outro fez mesmo, o que eu posso desenvolver? Mágoa. Ah, ele não devia ter feito isso comigo. Ele não podia. Aí quando vai conversar com a gente de família fraterna, a pessoa fala assim, tá, mas calma, né? Ah, ele não podia fazer isso comigo. Eu falei, olha, poderia, né? Foi o que ele fez. Se ele não pudesse, mas você cortava a língua dele, cortava o braço, poderia. Ele não deveria. Mas já que ele já fez, e ele tem um livre-arbítrio para isso, o que você vai fazer com isso agora? Você pode guardar isso e desenvolver mágoa. E mágoa pode gerar o que na gente? Qualquer outro sentimento que dá na gente também, que são dois sentimentos, são vários, mas dois que paralisam a nossa caminhada espiritual. É a mágoa, como deu na mensagem inicial, e a culpa. A gente vai adquirindo um pouquinho mais de leitura, quando vê os seus comportamentos, alguns ainda são os mesmos. Aí vem aquela culpa, não adianta elogiar, não. Eu continuo falhando em casa, brigando com todo mundo. Aí eu lembro de Paulo nessas horas. O bem que eu quero, este eu ainda não faço. O mal que eu não quero, este eu ainda faço. E é uma luta em glória, que muitos paralisam a culpa, que é um tema que merece um aprofundamento. E quantos religiosos estão aí se martirizando? Não, eu não mereço viver. Não tem como, pode viver sim. E a gente desenvolve esses dois sentimentos em duas situações. A mágoa, por exemplo, é quando eu quero ser o Deus do outro. Você não podia ter feito o que fez, eu não converso mais contigo, você vai merece sofrer, eu quero ser o Deus dele. Ou a culpa quando eu quero ser o Deus de mim. Eu não mereço, eu tenho que sofrer. Então, qual que é a dica que o Espiritismo nos traz? Deixa Deus julgar. Deus tem mais formas pedagógicas e amorosas, a providência divina, deixa ela te julgar, se errou, toma consciência disso, mas não paralisa não. Vai ter muita obra todo dia, toda a chance para recomeçar. Deixa que Deus te julga. E a chance de ele julgar com mais amor, com mais paciência, é muito melhor. Porque se eu paralisar na culpa, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 22, que trabalha a culpa, ele fala que esses pensamentos nossos de culpa podem lesar o nosso perispírito, a chegar a danificar, numa próxima encarnação, afetar o seu corpo físico. Você não fez nada contra ninguém, você fez com você mesmo. Então, o auto-perdão que Joana fala é muito necessário utilizar. Mas aqui a proposta é sincera, né? Senhor, eu errei, mas você viu que eu estou tentando acertar, vou tentar recomeçar amanhã. E vem por impulso, às vezes, a reação, gente. Ou não acontece, que ninguém fica com raiva. Só eu que fico. Vocês ficam com raiva também, às vezes? Como o Santidor falava, em vez de tudo falando, a gente fica. E a religião muitas vezes falava assim, você vai para o inferno, sentiu raiva. Não, é natural. Agora, o que eu não devo é cultivar essa raiva durante muito tempo do meu coração, porque ela pode virar mágoa. Sentir raiva é normal, é natural, é um biorregulador, mostra que você está vivo. Agora, o que você vai fazer com isso? Eu não quero fazer nada, né? O que você vai fazer com a mágoa e a culpa? Eu não quero fazer nada, a vida é minha. Vou mudar a pergunta. O que a mágoa e a culpa podem te fazer então? Porque ela é criação sua, tanto a mágoa quanto a culpa. Não foi Deus que criou, foi eu que criei, na relação com o outro. O que você faz com a mágoa e com a culpa? Não faço nada. O que ela pode fazer com você? O que ela faz com a gente? Doenças, né? Adoecimento, em todos esses níveis aqui, ó. Seja social, porque aquela alma que está perturbada, ela não consegue ser perturbada sozinha, consegue? Não está agitada às vezes. Ou não, é só eu que acontece assim. Isso também acontece às vezes. Uma alma que está um pouquinho mais agitada, ela agita todo mundo. Eu posso ser o céu ou o inferno de alguém, dependendo da minha situação emocional que eu estou. Por isso é importante os trabalhos de uma casa espírita como essa, que tem esses trabalhadores que abdicam do seu tempo e põem o melhor de si. Senhor, não tem ouro nem prata, mas o melhor que eu tenho, eu estou oferecendo para contribuir na obra da criação.
Então esse adoecimento. E até Chico, gente, sentiu água. Não vou contar aqui, não vai dar tempo, mas a historinha do Chico. Alguém conhece a história do Chico da cachorra? Aqui? Você conhece? Mais alguém conhece a história da cachorra do Chico? Também? Algo, também? Vou tentar resumir então rapidinho. Cachorrinho doentinho do Chico, ele da mediúnica, chegava em casa de madrugada. Não era uma horinha só de reunião, não. Era longas horas, mas ele podia fazer aquilo, eu não dou conta ainda, mas ele dava, ele tinha uma estrutura. Cachorrinho doente, ele cuidava com amor e carinho. A irmã, cheia de amor no coração. Ah, meu Deus do céu, essa cachorrinha sofrendo e meu irmão também, não pode descansar. Ele fica lá o dia inteiro ajudando esse pessoal. E essa história toda, chega um dia, chega em casa, cadê o cachorrinho? Ah, resolvi. Que bom, você conseguiu com remédio que cura? Não, eu matei. Fez o caminho do cachorro, que não vai sofrer mais, e você vai poder descansar. Na hora, ele controlou aquela raiva que muitas outras pessoas, de repente, já colocaria para fora, e guardou aquilo. E desenvolveu uma mágoa. O Chico desenvolveu uma mágoa. Na mediúnica, chega muito o Chico, gente. Então, se eu estou magoado, é natural, viu? Agora, não posso, sabendo hoje, começar a trabalhar para tirar esse do nosso coração, que faz parte. E vira Chico no mediúnico e fala assim: ô Chico, esse sentimento que você está desenvolvendo você aí, está dando uma nuvenzinha em volta do seu coração, aí ele pode se transformar numa doença. Ele não falou desse jeito, não, que é início meu. Problema meu. Ó, tem outra coisa também. Nós não estamos conseguindo mais chegar perto de você para continuar ditando os livros que você combinou que ia escrever. O que eu tenho que fazer? Olha, essa pessoa que fez esse mal com o seu coração, que você deixou, vem cá com essa de manhã como o melhor presente para ela. Olha que desafio, gente. Ele resmungou na hora, mas foi lá, trabalhou, não foi no dia seguinte lá não. Ele trabalhou isso com ele, até chegar no momento oportuno de comprar uma máquina de costura aqui na época da Caríssima, e se preparou para poder perdoar. Não é assim não, porque o Sérgio mandou para perdoar. Não, se prepara, porque o embate não é fácil não. Ele vai entregar a máquina e naquele momento o Emmanuel depois relata para ele que assim que ele entregou de coração aquela máquina para a irmã assim, viu que ele e a perdoa, como se você acabou e dissipasse do coração dele. Então é isso, então é natural eu sentir. Agora o que é natural, eu sabendo essas informações, continuar alimentando isso no meu coração, porque pode gerar um câncer. E Gandhi tem uma frase fabulosa que diz assim, né, que ninguém me magoa nem me ofende sem a minha permissão. Olha que liberdade é essa. Ninguém me magoa nem me ofende sem a minha permissão. Que liberdade não é essa? Porque quantas pessoas, não vou no Natal na casa de mamãe não, que meu irmão está lá, eu não gosto dele. Quem que está preso? É você ou o irmão? O irmão continua indo lá, curtindo todo mundo. E eu sou bonzinho, não, eu sou bom, não vou lá não. Quem que está escravizado aí com essa máquina? Então é trabalhar isso e ter liberdade, porque quem não está salvo não está livre. Eu só estou livre quando eu posso ir e vir aonde as minhas possibilidades me permitir. Então é esse detalhe, é essa qualidade que eu chego aqui para a gente conversar a respeito. Tem salvação isso? Tem salvação essa mágoa e culpa? Tem como vir uma graça, Senhor, tira essa mágoa do meu coração, Senhor, tira essa culpa do meu coração? É a parte que nos compete na hora da criação. Fazemos a nossa parte. Não adianta fazer promessa, como diz a mensagem do início, tem que ter ação. E muitas vezes essa ação não vai ser um movimento externo, vai ser um movimento interno, nas orações, começar a mentalizar, não, essa pessoa que meteu aqui, ela deve ter tido os motivos dela, ó Senhor, o que você pode fazer para tirar, para ajudar a discernir, a digerir isso, esse comportamento? Eu vou citar rapidinho aqui, para chegar na essência do nosso estudo, que eu só acrescentei assim, uns incrementos nesse bolo. Daqui a pouquinho eu vou colocar o recheio principal para a gente. Esse livro aqui é Jair Rodrigues. Ele trabalha, é um psiquiatra no Hospital José Luiz, em Belo Horizonte, chama Saúde Mental. Ele tem vários tratamentos que a nossa ciência oferece, mas acrescenta a isso os tratamentos espirituais, essa visão espiritual que nós devemos ter da vida. Então ele aplica os medicamentos, mas aplica passe, certificado com cada caso específico. Aqui nesse livro ele relata 27 casos, onde ele testou, o que ele conseguiu fazer, que deu resultado positivo, os outros que não deu. E ele cita mais especificamente um caso de um jovem que tinha esquizofrenia herifrênica, que é uma das piores que tem. A pessoa geme o tempo todo, grita e tal. Esse jovem tem com 9 anos de idade. Lá perto dos 40, ele começa a falar em alemão. Falava em alemão, ditava receitas lá, fórmulas químicas. A pessoa começou a notar e a pesquisar, a investigar. Esse cara não falou, não, faz muito sentido o que ele está escrevendo aqui.
E nessas pesquisas todas, ele um dia chegando numa sala com uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga, elas chegam, ele está na sala, ele bate o olho nelas, ele nunca tinha chorado, ele chorou compulsivamente, chorou muito, e começou a falar para as três: me perdoa, me perdoa, me perdoa. De 9 anos de idade aos 40, não tinha falado nada até então, pede perdão, perdão, perdão. Elas sentem aquilo lá: mas por que você não fez nada? Fiz sim, eu mandei vocês três para a câmara de gás. Era a culpa da lembrança que ele estava tendo da existência na época do nazismo, onde ele mandou as três para a câmara de gás. E o Pai do Céu colocou ali, naquele momento. Aí nisso, numa reunião mediúnica à noite, Jair Rodrigues conversando lá com os espíritos mentores que auxiliavam no caso, falou: pode parar as investigações, que ele já tomou consciência do que deve fazer, que trabalhar em si o perdão. E aí o pessoal pergunta assim: mas o mentor, então a esquizofrenia é hebefrênica, não tem cura? Aí ele responde: a esquizofrenia é a cura, não é a cura do corpo, é a cura do espírito, que muitas vezes uma enfermidade vem para procurar aquele espírito que foi enveredando na culpa durante muito tempo e na amada. Então são essas possibilidades que nos mudam o horizonte. A mensagem que o nosso amigo leu no início foi de comportamento. Jesus e comportamento. Se esforce para perdoar. Não vai ser fácil não, mas faça um esforço que o maior beneficiado vai ser quem? Nós mesmos, né? Então essa salvação agora, eu quero passar para a gente sobre caridade. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido? Tem sentido falso? Sabe? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus, que é o nosso modelo guia. É sobre essa caridade que eu estou ouvindo essa manhã falar, porque eu falo comigo ela todo dia. Porque é essa que vai me salvar, é essa caridade. Aquela outra que é fundamental, do passe, da cesta básica, de viver no trânsito, ser gentil, gentileza. Bem, eu comecei a pensar: eu dou um prato de comida para minha mãe todo dia, estou fazendo caridade para minha mãe, dando comida para ela. Quando eu vou algum parente internado, eu vou lá dar um passe nele, estou fazendo caridade para ele, um parente meu, que eu amo muito, a minha filha, por exemplo. Bem, se eu tenho melhor condição, porque na roda da vida hoje eu estou aqui dando um passe, eu dando cesta básica, eu dando gentileza, amanhã eu vou estar precisando dela, porque a vida faz esse movimento o tempo todo. Então, é um trabalho de fraternidade, é uma obrigação daquele ser contribuir para a alma da criação, socorrer os filhos do Calvário, é um dever de uma alma justa. Agora, a caridade vai me libertar, porque eu posso fazer isso tudo e no final eu vou ficar salvo. Eu posso fazer isso tudo, mas eu estou com mágoa da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho. Senhor, eu apliquei tantos passos, tantas essas básicas, meu filho, tudo bem, mas agora é importante você reconciliar esse sentimento aí que está no seu coração, porque é essa que vai te salvar. Essa é a caridade que entendia Jesus. A resposta, vocês lembram? É um bip, a resposta. Começa com B. Benevolência para com todos. Esse todos aqui vai para os animalzinhos também, né? Vou falar todos? É todos. Toda a manifestação divina. Vale para o 13 e para o 17. E até para o Temer. Benevolência para com todos. Nem que seja em oração. É um momento duro na nossa sociedade, mas é ser humano, por nós, não tem diferença. Não tem como. Somos o povo escolhido e esse é o povo do mal. Não existe isso. Todos estão a caminho. Uns estão acelerando mais rápido, vão entender isso, e outros não. Então, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Eu ponho um asterisco aqui e pergunto: será que é imperfeição mesmo do outro? Porque às vezes não é. Eu posso estar mais sensível e achei que é imperfeição. No trânsito, eu estou muito atrasado, porque eu acordei mais tarde, e acho que o outro está sendo imperfeito, né? Porque ele está no prazo dele. Num domingo eu estou atrasado, eu já peço descansando no trânsito, dirigindo bem, eu estou atrasado. Não, então é isso. Não foi indulgência mesmo? Foi. O nosso livro aí diz fraqueza. Isso, são as fraquezas, né? Pois é, essa fala super importante, que eu lembrei quando o Humberto de Campos relata para a gente. Está conversando Jesus com Pedro, pois é, Jesus, você está triste, chorando aí porque as pessoas não seguem o Evangelho? As pessoas são más, né? Jesus responde assim: não, meu filho, eles são mais frágeis do que maus. Que muitas vezes a nosso medo, a nossa fragilidade, que nos faz fazer o mal. Em essência mesmo, nós somos divinos. Todos nós amamos alguma coisa ou alguém, todos nós. Mesmo aqueles que nós dizemos criminosos, todos amam. Pode não amar nenhum ser humano, mas ama um cachorrinho. Pode não amar nenhum ser humano nem um cachorrinho, mas ama uma plantinha. Pode não amar nem o ser humano, nem a plantinha, nem o cachorrinho, mas ama uma pedrinha, um cristal, um objeto.
Nós somos seres feitos para amar. Nós amamos. Podemos não demonstrar isso geral. Estamos treinando para isso. Todos nós temos essa capacidade. Eu relembro aqui um fato de uma palestra uma vez fazendo numa casa. O chão era de taco. Não era de cimento assim não. A entrada era aqui por trás. Lá para os seus 40 minutos de palestra, entra uma moça com um decote aqui assim, com um cordão de batom, com uma sainha curtinha e com salto alto. Naquele silêncio no taco. Toque, toque, toque. Se nessa hora pudessem colocar na cabeça de cada um ali uma televisãozinha que mostrasse o pensamento de cada um, estaria com certeza dizendo: ô minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus te ampare. Estaria não? Não? Pelas roupas não. Mas se fosse na freira, tranquilo, vai lá. Aí, passou, assistiu a palestra. No final, ela precisava de um atendimento fraterno. E veio nos procurar, na casa não tinha ninguém no momento. E a gente, quando a gente tem entregue no trabalho, é a hora que Jesus quiser, a hora acabou, tem que ir embora. Não, a gente vai ficando, Senhor, o que precisa fazer? Eu perguntou: você já faz atendimento fraterno? Eu não faço. Vamos conversar com a moça lá, o que ela nos falou? Pois é, meu amigo. Eu estava aqui, encontrei um amigo meu, ele morre de medo de espiritismo, ele tem macumba, assim, de vela. Não viu aqui não, mas ele morre de medo. Mas ele viu meu problema, meu drama, me largou aqui na porta, falou: entra aí que aqui tem a sua solução, porque ela queria suicidar. E ele foi ajudar ela. Quando fala Jesus, não julgue. Você não tem a capacidade de ver o todo. Quando você vê o cisco no olho, você não vê o que está por trás do cisco. E se julga só o cisco do olho. Aí nisso ela conversa, a gente indica algumas coisas lá, e aí tem essa questão. Aí eu pergunto: tem algum crime na telinha da televisão de cada um e as imagens que tiveram? Nenhum, é natural, é um instinto de conservação, de pré-conceito que temos por causa de roupa e outras questões. Aí nessa questão, qual que seria o problema em si? Esse que todo mundo pensar é natural. O problema seria no dia seguinte perguntar: ô Wanderson, e a palestra ontem, se eu estivesse assistindo a palestra? Olha, deu 40 minutos, entrou uma moça lá, aí está com problema. Mas assim, o rapaz falou lá, você não entendeu nada do que o rapaz falou, não teve nada. Quando eu fico detido só nessa questão, aí está o problema. Não é eu pensar o que eu penso, sentir a raiva que eu sinto. Como é que eu trabalho isso em mim? É indulgência, Senhor, eu não tenho condição de julgar esse caso. Tiro do meu coração esse pensamento, ele está recorrente na minha cabeça. Aí cada um vai usar um instrumento, que a gente acaba embarcando no primeiro pensamento de julgamento, de análise. Então é essa profundidade que vem nos colocar. É isso que vai me salvar. Porque aquela mensagem que foi dita na palestra, se eu não trabalhar aquilo, ficar só detido na questão da moça que entrou, está perdida do fruto. A semente lançada caiu num solo que fértil. Né? Beleza. E qual que é o terceiro item? Perdão das ofensas. Essa é a caridade que entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Porque se eu não conseguir ser indulgente no trânsito, com aqueles familiares difíceis, quando a vida me convidar a perdoar, e ela vai me convidar. Eu vou precisar de algum momento perdoar algo ou alguém. Eu vou precisar perdoar. Eu não vou ter isso tudo em mim. Então, com essas pequenas falhas, que às vezes não são falhas do outro, eu vou construindo em mim uma capacidade para que no momento derradeiro de fazer e exercer o perdão, eu já tenha isso consolidado em mim. Senão, vai ficar um pouco difícil a nossa caminhada. Posso ouvir questões de doenças, por mal e culpa. Ah, quando eu morrer acaba. Não, filho, a gente leva no mundo espiritual. A gente leva no mundo espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, para a gente encerrar, tem um caso de um jovem lá, quem já leu esse livro, o André Luiz fica surpreso. Quando ele vê lá, na encarnação, durante a encarnação, uma pessoa foi envenenada. O veneno entrou pela boca e tal, normal. E tirou esse corpo. O outro tomou o veneno. No mundo espiritual, o André Luiz chega lá e fica vendo, uai, Clarice, aqui dali os dois foram o mesmo veneno. Esse aqui, que foi dado um veneno sem ele saber, está com a garganta perfeita. E aquele que tomou, ele já não tem mais o corpo, mas continua com aquelas úlceras na garganta. Por quê? Era a culpa, porque ele suicidou. Então essas lesões, muitas vezes, que uma culpa pode fazer no nosso perispírito, não fica com o corpo não. Ela vai para o mundo espiritual e retorna para uma nova encarnação muitas vezes. Então, gente, a gente precisa fazer um esforçozinho para poder trabalhar em nossas sessões, ver onde que é dói o calo, ver se o outro fez alguma coisa mesmo, e começar a exercitar essa questão. Essa é a caridade de fato para poder nos salvar.
em qualquer situação que eu começar a trabalhar em cima dela. Agradeço a atenção de vocês e tenho certeza que cada um vai ser atendido no que veio procurar, com um coração sincero e honesto, disposto a colaborar na obra da criação, disposto a tomar o remédio, né? Porque muitas vezes o passe é apenas o analgésico. A prática do Evangelho é o antibiótico. Às vezes o passe só vai amenizar e nos colocar assim de novo no prumo. Mas se eu não mudar o comportamento, não quiser tomar o remédio, amanhã eu vou vir de novo. Amanhã eu vou vir de novo. E não tem problema, pode vir quantas vezes quiser. Já fica muito sentido, você podia estar lá, né, avançando, mas estamos aí para poder socorrer. Então, agradeço a vocês a atenção e carinho. Desejo que tudo melhor aconteça com vocês.